por que a sua clínica fatura em torno de 500 mil por mês e sobra tão pouco no final dele. Nesse vídeo você vai entender exatamente para onde vai esse dinheiro. Entrou no faturamento e aí depois foi para onde? Você também vai aprender a separar as 4 coisas que todo dono de clínica mistura, mas não deveria. E por fim, eu vou te ensinar a fazer uma conta muito simples para que você saiba de fato se a sua clínica está gerando lucro ou se ela está só sobrevivendo no giro. E já te adianto que a gente não vai falar de economia, não vai falar de cortes de custo, como cortar cafezinho, nada dessas coisas. A gente vai falar sobre um sistema que uma vez que você enxerga, você não vai conseguir mais desenxergar. Vamos lá? Meu nome é Débora Lima, eu sou consultora de estratégia e gestão comercial para clínicas médicas já há um bom tempo e a gente já atendeu algumas dezenas de clínicas e eu encontrei um padrão que eu quero compartilhar com você. Tem muito dono de clínica que baliza o desempenho dela pelo faturamento. Vendeu muito, vendeu pouco, tivemos muitas consultas, poucas consultas, fizemos muitos tratamentos, poucos tratamentos. Só que quando a gente olha na íntegra, quando a gente vai olhar lá os números, a gente percebe que faturamento e lucro têm muito pouca relação, porque acontecem muitas coisas entre a entrada do dinheiro, que é o faturamento, e o quanto de dinheiro que fica, que é o lucro. Nesse caminho acontece muita coisa, tem muitas variáveis que tira completamente essa noção de correlação. Uma clínica que eu atendo faturou 480 mil no mês. No final desse mês, o dono transferiu para a conta pessoal dele 14 mil e depois ele ficou com medo de olhar a conta da empresa para saber quanto que tinha sobrado e se tinha sobrado. E não, ele não estava sendo roubado, não tinha ninguém desviando nada, a empresa estava funcionando exatamente da forma como ele tinha estruturado até então, e esse era o funcionamento normal. Era exatamente assim que aconteciam todos os meses na clínica. Ele sabia quanto tinha faturado, sabia o quanto ia para a conta pessoal dele, mas se a empresa estava saudável ou não, ele tinha uma impressão, mas ele não tinha certeza. Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque os médicos, eles foram formados e muito bem formados, aliás, na sua trajetória acadêmica, para trazer excelência no seu atendimento. Posso te dizer que todos os clientes que eu atendi até hoje eram ótimos médicos, com uma competência muito boa, com um currículo impecável. Mas quem é que te ensina a preparar a sua clínica do ponto de vista da gestão? Porque uma coisa é o atendimento, é a sua ocupação enquanto médico. Agora, a sua ocupação enquanto empresário, enquanto gestor, é formada por quem? Muitas vezes, os médicos que têm essa capacitação tão boa no atendimento precisam atuar na gestão de forma empírica, de forma intuitiva, muito no feeling, sabe, na intuição. E é exatamente isso que a gente quer acabar aqui. A gente quer dar segurança para você, para que você olhe os dados que a clínica gera e consiga lê-los, consiga interpretá-los, consiga analisá-los e, claro, consiga melhorá-los, dar mais segurança, dar mais previsibilidade de crescimento. Então, nesse vídeo, eu vou falar 4 coisas que você deveria separar, mas que talvez você não separe até hoje. E tá tudo bem, a culpa não é sua. A culpa é justamente desse sistema que te formou para ser um ótimo funcionário de hospital, um ótimo funcionário de qualquer estabelecimento de saúde, mas não te formou como empresário. Você sabe muito bem atender um paciente, curar uma doença, prescrever um tratamento, fazer com que esse cliente se sinta acolhido, se sinta entendido, se sinta medicado e cuidado. Mas você tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ler um fluxo de caixa, de fazer um planejamento estratégico, de olhar para a jornada do seu paciente do ponto de vista comercial, talvez, ou de olhar até a sua concorrência e perceber quais são os pontos fortes e os pontos fracos, tanto seus quanto deles, para aproveitar melhor o mercado. Então, se você se percebe nessa condição, fica tranquilo porque foi exatamente assim que o sistema foi feito para você operar. Só que a gente vai transformar isso de uma vez por todas. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa separar de uma vez por todas é a conta da clínica da sua conta pessoal. Mas, Débora, como assim? Eu sei que não tem ninguém me roubando e a empresa é minha, então qual é o problema de eu usar o dinheiro na mesma conta da empresa se as contas estão todas pagas? Vamos lá. Imagina que a clínica faturou 500 mil. Desses 500 mil,
Você foi pagando a escola do seu filho, foi pagando plano de saúde para a família toda, a parcela da viagem que vocês fizeram de férias, a prestação do carro, uma reforma na clínica, a contratação de um equipamento novo. Você tem algumas rescisões para pagar, e aí no final sobra lá R$ 20.000. Você tem como dizer, com tudo isso misturado, o que é seu e o que é da empresa? Você consegue atestar a saúde financeira da sua clínica? Você consegue, por exemplo, ter clareza se você tiver que fazer um novo investimento? Por exemplo, estourou o sistema hidráulico da clínica e você precisa fazer uma reforma urgente. Você sabe exatamente se tem fluxo de caixa para que você faça isso imediatamente e onde isso vai impactar? Pode ser que impacte no pagamento dos funcionários, que eu sei que você deixa por último. Pode ser que impacte no pagamento de alguns impostos. Pode ser que impacte na mensalidade do seu filho. Percebe que, como fica tudo muito junto, fica difícil da gente tomar decisões, porque se não existe clareza, não existe de fato embasamento. E você, como médico, assim como eu, como consultora, sabemos que para a gente tomar decisões assertivas, seja para um tratamento, seja para uma estratégia, a gente precisa de um diagnóstico claro. Então, quando a gente tem essa mistura, falta clareza no diagnóstico e por isso a gente não consegue tomar as melhores decisões. Uma segunda coisa que você precisa separar: prolabore e lucro. Já tive alguns clientes que faziam exatamente essa lógica. Pagavam todas as contas e aí o que sobrava jogava na sua conta de pessoa física. Esse já tinha a separação de pessoa física para pessoa jurídica, mas ainda assim pegava todo o que sobrava da clínica e jogava para sua conta física. O que é isso? Isso é um pagamento que é variável de acordo com o desempenho da clínica, ou seja, se a clínica vai bem, você é remunerado. Agora, se acontece alguma coisa que o faturamento não acompanha ou os gastos aumentam e o seu lucro é menor, quem paga a conta é você. Além disso, um outro risco que a gente tem aqui é exatamente o que eu falei ainda agora. Se você tem uma necessidade de investimento de emergência na clínica, de onde você vai tirar o dinheiro se você tirou todo o dinheiro que sobrou da conta e colocou na sua conta de pessoa física? Ah, Débora, provavelmente eu vou pegar da minha conta de pessoa física e vou pagar. Percebe que você já está misturando de novo as contas de pessoa física e jurídica? Não existe essa separação de previsibilidade. É como se você e a empresa fossem uma coisa só. Mas elas não são. Principalmente quando a gente pensa em crescimento, a gente precisa entender que a clínica é um negócio e você é uma pessoa que precisam crescer de formas diferentes e precisam gerar previsibilidade para serem geríveis. E aí, o que eu vejo acontecer todos os dias nesse cenário, tá? Geralmente é uma mistura que vem acompanhada daquela falta de clareza que eu falei ainda agora. Essa falta de clareza compromete diretamente o crescimento da clínica porque você não tem claras ali quais são as alavancas de crescimento da sua clínica, né? O que você pode fazer para aumentar o seu ticket médio? O que você pode fazer para que o paciente retorne à sua clínica, retome o tratamento? Tem várias coisas que, se você não tem clareza, você acaba não fazendo. E não fazendo, o seu resultado no final tende a puxar para baixo. E aí você só é remunerado se sobra alguma coisa. Percebe como em algum momento você virou o credor mais paciente da sua clínica? Porque você só recebe quando a clínica performa o suficiente para te pagar. Além disso, se ela precisa de qualquer valor além do que ela gerou naquele mês, você tem que botar a mão no bolso de novo. Então, é uma separação que precisa acontecer. Uma terceira separação clara que a gente precisa fazer aqui, até já foi comentada ainda agora: faturamento e caixa. Faturamento é tudo que a empresa vende, ou seja, eu vendi 20 consultas de R$ 200, logo eu tenho faturamento de R$ 4.000. Agora, isso não quer dizer que esses R$ 4.000 entraram esse mês. Por quê? Porque esses R$ 4.000 foram venda. Eu posso ter pacientes que vão pagar parcelado, por exemplo. E aí esse valor ele vai ser diluído
de acordo com os meses. Então, veja qual é o risco da gente olhar para o faturamento, olhar para o relatório de vendas e contar com esse dinheiro na conta. Ele não chegou ainda na maior parte das vezes. Ainda mais se você está falando de convênio, por exemplo, que tem aí uma taxa de espera, um ciclo de pagamento entre 60 e 90 dias, às vezes até 120 dias. Então, nesse contexto, a gente tem o faturamento, que é o total de venda, a receita, que é o total de dinheiro que entrou na conta nesse período, e no final a gente tem o lucro, que é esse dinheiro que entrou, pagou todos os custos deste mês, deste período e o quanto sobrou. Agora, uma quarta separação, que essa aqui é endêmica, todos os empresários que chegam para a gente têm essa confusão, que é movimento e resultado. A minha clínica está sempre cheia, a minha agenda está sempre lotada, eu não tenho problema de falta de pacientes, o meu problema é outro, eu preciso aumentar o meu faturamento, mas a minha agenda já está cheia. Ou pior ainda, eu trabalho, trabalho, trabalho e no final do mês eu não vejo resultado. E eu não sei o que é, porque eu já faço o máximo que eu posso. Eu não sei se eu tenho que contratar mais médicos, eu não sei se eu tenho que colocar outras especialidades, eu não sei se eu tenho que aceitar mais um convênio. Eu só sei que eu preciso trabalhar ainda mais para receber, para ter um resultado no final do mês. Percebe o perigo dessa confusão? É uma confusão que tem uma base lógica. Quanto mais eu trabalhar, mais resultado eu vou gerar, mais dinheiro eu vou gerar. Só que essa lógica, ela não é a correta. Por mais que ela tenha uma linearidade relacional, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Ela é simplista demais, porque não tem só isso para a gente considerar. A gente tem o valor, a gente tem o tipo de cliente, a gente tem o tipo de produto ou serviço, a gente tem o canal de aquisição que a gente traz o cliente. Tudo isso compõe essa relação. É como se a gente entrasse com serviço, marca, produto, mais um monte de outras coisas aqui para gerar um resultado. E o esforço é só um desses componentes. Então, quando a gente olha para o movimento da clínica e percebe que está girando, as coisas estão acontecendo, os funcionários não estão parados, os pacientes estão andando, os médicos estão atendendo, eu não tenho muito buraco na agenda, mas mesmo assim eu não consigo uma lucratividade boa no final do mês. Isso quer dizer que eu preciso mexer em outras coisas. Eu preciso mexer na precificação, eu preciso mexer no mix de produtos, eu preciso rever o meu público ideal. Eu tenho que ver como é que está a minha concorrência, se a minha concorrência teve alguma ideia, está com um posicionamento diferente. Eu preciso ver como é que está o pagamento dos convênios. Será que todos eles são tão lucrativos assim? É muito comum a gente encontrar clínicas que trabalham com muitos convênios, terem convênios bons. O que eu quero dizer com convênio bom, tá? E aí até me perdoe por essa expressão, porque a gente entende que o relacionamento com convênios é um pouco complicado, bem conflituoso. Se você quiser que a gente fale sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários que a gente faz um assunto sobre isso em breve. Mas o que a gente vê é que enquanto tem convênios que geram lucratividade para a clínica, ainda que baixa, né? Porque convênios geram lucratividade baseada em volume, tem outros que nem isso geram, só geram volume e ainda geram prejuízo. Você tem clareza de qual é o melhor convênio para sua clínica? Muitos convênios não geram absolutamente nada, geram só esforço da sua parte e o resultado vai para eles, não vai para. Então já fica alerta aí e faz uma auditoria nos seus convênios, se você atende convênio, como é que está essa geração de resultados por cada um. Então até agora a gente falou de separar, né? Separar para ter clareza. Ótimo. Agora vamos para o passo seguinte. Uma coisa que eu encontro recorrentemente nas clínicas que eu atendo é o seguinte: são clínicas que até atendem particular, mas atendem muito convênio também. Até atendem um cliente high ticket, mas a maioria é o público B, C, às vezes até D. E tem um alto esforço com um resultado muito menor, muito aquém daquele que precisa e espera. Então, o que você precisa começar a olhar hoje para mudar esse cenário? A primeira coisa, olha o teu portfólio de produtos e serviços. Enquanto tem um serviço, um tratamento que você vende na sua clínica e te dá uma lucratividade legal, tem outros que têm um custo muito grande, seja de comunicação, seja de
operação mesmo de entrega ou de experiência do cliente que não está legal, que pesa muito mais do que ajuda. Então, para começar, eu já começo com 3 perguntas aqui para você. Para cada procedimento, quanto entra de fato? Não a sua tabela de preço, mas o que cai na conta. Tira imposto, tira a glosa, o quanto que entra. Pergunta 2. Quanto que sai só por causa dele? Material, insumo, comissão, repasse do parceiro, seja médico, seja um outro prestador. Terceiro, quanto tempo de cadeira, quanto tempo de sala ele ocupa? A diferença entre a resposta 1 e a 2 dividida pela resposta 3 é o que de fato interessa, não é o preço. Porque às vezes o seu procedimento mais caro, ele pode ser também caro para você executar, e aí ele não é tão lucrativo. Outros procedimentos podem ser mais baratos, podem até ser aquele que você mais faz, e aí ele sim te dá mais lucratividade. E é muito comum ver donos de clínica se surpreendendo com isso. Isso aconteceu exatamente com uma das clínicas que a gente atende. Um faturamento bacana, um resultado pífio e muitas perguntas sem resposta. Para a gente começar a responder essas perguntas e mudar essa realidade, a gente fez exatamente essa análise. Que tipo de procedimentos você vende? E aí a gente percebeu que existem procedimentos particulares e existe um convênio. O convênio era 80% da agenda e se refletia em 35% do faturamento. Veja, 80% da agenda, 35% de faturamento, enquanto os particulares era 20% da agenda com 65% do faturamento. Claro, Débora, eu já sei que os particulares são mais bem remunerados do que os convênios. Como é que eu faço essa mudança? Como é que eu consigo mais particulares para diminuir convênios? Tem várias coisas que a gente precisa fazer. A primeira é olhar os convênios. Tem convênios que são mais lucrativos do que outros, tem convênios que pagam mais rápido que outros, tem convênios que têm menos glosa que outros, e dentre tantas outras questões que a gente precisa analisar. Então, se a gente quer fazer uma transição, a primeira transição é exatamente olhar o que a gente tem e já fechar as torneiras que estão na nossa frente. Uma segunda coisa que a gente precisa fazer é olhar o nosso portfólio de serviços. O que a gente oferece hoje é exatamente aquilo que o paciente de particular espera? Débora, você está querendo dizer que a única saída do convênio é ir para particular? Não, nós temos várias possibilidades. Eu estou falando aqui especificamente desse cliente que eu estou trazendo. Nesse caso, era um cliente que estava num bairro nobre da cidade, que já tinha ali alguns cases, tinha um público pagador, mas também atendia convênio, e esse convênio puxava a clínica para baixo, porque ela tinha um potencial muito grande no particular, tá? Se você tem uma outra realidade, se o posicionamento da sua clínica está mais popular, atende volume, você quer atender mais no volume, quer continuar nos convênios, clica aqui embaixo nesse link que você vai fazer um diagnóstico gratuito imediato da sua situação e vai poder conversar com a gente para ter uma condução personalizada por nós. Então, nessa clínica em específico, a gente olhou os convênios, a gente olhou o portfólio de serviços e remodelou completamente o portfólio de serviços, deixou de vender consulta avulsa para vender procedimento, deixou de colocar um catálogo de especialidades no site para criar uma narrativa persuasiva. Então, foram várias coisas que a gente foi construindo ali que fez com que o faturamento dele desse um salto, mas que a lucratividade desse um salto maior ainda. Eu espero que você tenha chegado no final desse vídeo consciente de 3 pontos. Primeiro, que faturamento e resultado são coisas diferentes. Uma coisa é o que você vende, outra coisa é o resultado da clínica. Uma outra coisa também que é que o dinheiro não some, ele vai saindo por vários buraquinhos, é como se fosse uma peneira, né? Um grande funil. E quanto mais separados, mais identificados esses buraquinhos dessa peneira, mais a gente consegue ter clareza e mais a gente consegue fazer gestão. Então, prolabore, pagamento de fornecedores, glosa, prazo, tudo isso é importante que a gente tenha essa clareza. Se você tem dificuldade com em clarificar tudo isso, clica aqui embaixo também que a gente pode te ajudar. E em terceiro lugar,
que pode ser que a sua clínica não precise de mais movimento, ela não precisa de mais esforço, de mais gente, ela precisa de uma lógica mais inteligente, aliada à estratégia de mercado correta, para que, com menos esforço que você tenha hoje, você consiga ainda mais resultado. E cada clínica exige um posicionamento diferente, uma estratégia diferente, um conjunto de ações, de alavancas que vão gerar esse resultado de formas diferentes. Reforço o meu convite. Se você quiser um diagnóstico personalizado, clica aqui embaixo. Você vai ter um quiz, algumas perguntas para responder, e aí você já vai ter uma clareza inicial de como está a sua clínica hoje. Se você quiser aprofundar esse diagnóstico e falar com a gente pessoalmente, você vai ver um botão no final desse diagnóstico para marcar uma reunião com a gente. E aí a gente conversa sem compromisso, a gente vai te dar vários direcionamentos aí completamente sem compromisso e gratuitamente, tá bom? Vou ficando por aqui e se você tem uma dificuldade em fazer com que os seus pacientes particulares fechem os tratamentos, clica aqui nesse próximo vídeo que a gente vai falar exatamente sobre isso.